Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Nós faremos a leitura dos versos 18 a 23. E essa semana foi uma semana que Deus falou muito comigo ao estudar esse texto, mas se você é próximo das mídias sociais, especialmente do Instagram, você viu que eu postei um vídeo essa semana, porque ao estudar esse texto foi inevitável a lembrança do meu querido e amado pastor, reverendo Jorge Alberto Canelhas. Talvez nem todos aqui conheceram o reverendo Canelhas, mas o reverendo Canelhas, além de um excelente pregador, era um excelente cantor. E este sermão faz alusão a uma música do reverendo Jorge, que, inclusive, se você não viu, vá ver o videozinho que eu coloquei lá no Instagram, falando sobre ele, colocando um trechinho da canção dele, Falta-te uma coisa só. E é o tema da mensagem de hoje. Então eu quero ler com você Lucas capítulo 18, verso 18 a 23, assim nos diz a Escritura Sagrada. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E rogamos agora que ela seja exposta, aplicada, e que o Espírito Santo, Senhor, na exposição dessa Escritura, fale ao nosso coração, para que sejamos de fato transformados, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da mensagem é exatamente a frase que nós vemos ali no verso de número 22. O que ainda te falta? O que ainda te falta? E existe uma pergunta que todos nós, em algum momento da vida, nós, se não fizemos essa pergunta, nós a faremos em algum momento. Mesmo que seja no silêncio. O que ainda me falta? O que ainda me falta? Algumas pessoas fazem essa pergunta, quem sabe, olhando para a sua carreira profissional. Algumas outras pessoas fazem olhando para a família. Talvez um casal diz assim: agora chegou a hora de termos filhos. Eu me lembro que quando nós nos casamos, eu e minha querida e amada esposa, há 21 anos atrás, durante um período, éramos só nós dois. Vamos curtir a vida, vamos curtir o casamento, vamos estar juntos um com o outro. Mas chegou a uma certa altura que falou assim: falta alguma coisa agora. Né? Tá faltando um filho. E aí o filho não vinha. E Deus foi tratando no nosso coração. E aí veio o primeiro, veio o segundo e paramos no segundo. Talvez você como casal pergunte: o que ainda me falta? Olhando para a família, os filhos vieram, cresceram, fala assim: agora esses meninos precisam casar. Agora esses meninos precisam de uma esposa. Aí casou, aí fala assim: agora eu preciso de neto. Eu me lembro de um amigo meu que a filha casou muito novinha, com 21 anos ela casou. Ele falou assim: ó, eu deixo você casar, mas eu quero um neto logo. E não vem com essa história.
de demorar para me dar neto. E dito e feito, ele já tem 2. Ele tem quase a minha idade, ele é uns 2 anos mais velho que eu, já tem 2 netos. E talvez você olhe para a família e pergunte assim, o que falta para a minha família? Talvez você olhe para a sua vida financeira e você fala assim, nossa, trabalhei tanto, não tenho nada. Não tenho uma casa para morar. Não tenho dinheiro no banco. E aí você fala, preciso ganhar mais, preciso mudar de emprego, preciso crescer na minha profissão para ter uma vida financeira mais saudável. Talvez você olhe para a sua saúde, e aí depois dos 40, como eu estava vendo um vídeo hoje pela manhã, agora falta tudo, né? Você tem que repor tudo. Né? Eu vi um indivíduo, um comediante, falando assim que ele falou assim, quando se fala do alfabeto das vitaminas, ele falou assim que ele é um analfabeto de vitamina, que ele não tem vitamina A, não tem B, não tem nada dessas coisas. E aí falta tudo, e você tem que repor. Aí você fala assim, o que me falta? Falta tudo. E aí você fica insatisfeito. Essa semana fui no médico, saí triste do médico, porque o médico já quase me mandou fazer hemodiálise. Eu falei, misericórdia. Aí depois eu fui ver que ele é um pouco terrorista, né? Não tem nada a ver. Assim, é importante ter alguma atenção, mas não é tanto como ele disse, né? Mas eu saí um pouquinho triste de lá. Falei assim, senhor, me falta tudo. E você se faz essas perguntas no que falta a você. Agora, além da carreira, da família, da vida financeira, da saúde, ou de outras coisas que você possa estar pensando aí, que fala assim, puxa vida, me falta uma viagem para o exterior, me falta tal coisa, me falta isso. E aí você pode pensar em inúmeras coisas. Aqueles que fazem essa pergunta de outra perspectiva, olhando para dentro, tentando entender por que mesmo, quem sabe tendo tantas coisas, tendo, quem sabe uma boa carreira, quem sabe tendo uma família saudável, abençoada, com filhos, aí quem sabe netos, um casamento abençoado, jovens e adolescentes já trilhando uma carreira profissional, entrando na universidade, buscando aquilo que desejam, ou aquele que terminou a faculdade, já conseguiu um emprego maravilhoso. Você tem tudo. E aí você olha para dentro de você, sente que parece que não está completo, que falta alguma coisa. E aí existe uma versão ainda mais profunda dessa pergunta, uma pergunta que não diz respeito apenas à vida aqui e agora, mas à eternidade. Uma pergunta que atravessa o tempo e alcança o coração de todas as gerações da humanidade. O que ainda me falta para a vida eterna? O que ainda me falta para a vida eterna? E no texto de Lucas, no capítulo 18, nós encontramos um homem que faz exatamente essa pergunta profunda sobre a eternidade. E à primeira vista, ele parece o tipo de pessoa que você, minha irmã, que tem um filho, que tem uma filha, perdão, né? Que tem uma filha e está procurando um bom partido para sua filha e fala assim, encontrei. É esse cara. Todas as características de um rapaz bom, um rapaz trabalhador, um rapaz respeitoso. Esse menino, ele tinha. Então, à primeira vista, é o tipo de pessoa que todo mundo admira. Ele era moralmente correto, ele era disciplinado, respeitoso e respeitado. Alguém que vive de forma séria. Alguém que vive de maneira correta. Que o pai ia ficar feliz se esse cara chegasse para pedir a sua filha em casamento. Fala assim, eu orei por esse cara aí, ó, por esse indivíduo. Esse aí eu vou ficar tranquilo de entregar minha filha no altar para ele. Não era um rebelde, não era um perdido aparente. E aos olhos humanos, um homem que já chegou longe na vida.
que gozava de respeito, um homem de posição, diz o texto bíblico. Mas este homem de posição, com todas essas qualidades, ele sente que falta alguma coisa. Ele sentia isso. Isso levanta uma reflexão desconfortável, mas necessária. É possível estar muito perto das coisas de Deus e ainda assim não compreender o reino de Deus. É possível viver uma vida moralmente correta, tudo dentro dos conformes, como é aquilo que nós imaginamos que tem que ser, e a pessoa não ter a vida eterna. Alguém que frequenta a igreja, é alguém que não perde um culto, é alguém que sempre está aqui no horário, é alguém que serve, alguém que é dizimista, tem a sua vida sem nenhuma questão para que os outros falem, mas não tem a vida eterna. Esse episódio ele não está isolado, meus irmãos. Entendam que o Senhor Jesus está falando dentro de um contexto e ele vem logo após dois ensinamentos fundamentais que nós vimos recentemente. O primeiro, a parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus mostra que aquele que confia em si mesmo não é aceito e aquele que clama por misericórdia é justificado. Você percebe que Jesus está trabalhando essa questão da justiça própria. Em seguida, nós vemos o texto que foi exposto semana passada, do Evangelho de Lucas, do capítulo 18, dos versos 15 a 17, quando as pessoas trazem as crianças até Jesus, onde Jesus ensina que o reino não é conquistado, mas o reino é recebido com dependência, como uma criança. Mas agora, em Lucas capítulo 18, dos versos 18 a 23, Jesus encontra um terceiro tipo de pessoa. Não é o religioso orgulhoso como o fariseu, que batia no peito, como aquele fariseu que sobe para orar. E também não é nenhum pecador quebrantado como o publicano, e nenhuma criança dependente. Aqui nós encontramos alguém que representa muitos de nós. E muitas vezes, talvez eu e você sejamos igualzinho a este homem aqui. Alguém correto? Alguém sério? Alguém comprometido, mas ainda preso à ideia, talvez até não tão consciente, de que pode de alguma forma fazer algo para alcançar a vida eterna pelas suas ações. E é nesse cenário que surge a pergunta que este homem faz no verso 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? O que ainda me falta para a vida eterna? E a primeira coisa que nós vemos neste texto, no verso de número 18, é que a confiança no que fazemos nos impede de entender o reino. A confiança no que nós fazemos nos impede de entender o reino. E veja, a pergunta do homem revela mais do que uma curiosidade. Não é alguém que chega assim, ô pastor, como é que faz para receber a vida eterna? Eu quero entender esse negócio aí. Não, não é disso que ele está falando. É uma pergunta que revela uma visão de mundo. E ele pergunta, que farei? E aqui está o problema. Ele pensa, ele acredita que a vida eterna, ela está ligada a alguma ação, em termos de ação, de desempenho, de mérito, de performance. Ele acredita que ele pode fazer algo para garantir a sua entrada no reino do Senhor. E a pergunta dele revela isso. Ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Me diga aí, me dá a receita. Eu tenho que mudar de vida? Então diga o que eu tenho que fazer. Eu tenho que emagrecer? Então me diga, eu tenho que comer mais, eu tenho que comer menos, eu tenho que me sacrificar, me diga o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter mais saúde, o que eu tenho que fazer? Me diga o que eu tenho que fazer. Me dá a receita.
Mas há uma contradição escondida na pergunta deste homem. Porque ele pergunta assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei se você aqui, eu ainda não recebi, não sei se vou receber, né? Pelo menos na glória eu receberei essa herança. Mas eu não sei se alguém aqui já teve o grande privilégio de receber alguma herança. Já recebeu alguma herança na sua vida? Eu estou falando financeira mesmo. Seu pai faleceu, sua mãe faleceu, e aí te deixou uma casa, te deixou bens, te deixou alguma coisa que você ficou assim, nossa, nem esperava esse negócio, glória a Deus, ô bênção, né? E se é da esposa, o marido ainda ele pula de alegria, dá glória a Deus ainda, né? Vira pentecostal na hora que recebe uma herança dessa. Você fez alguma coisa para ganhar a herança? Percebe a pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Herança não se conquista. Herança se recebe. É bênção. Quem conquistou aquilo para deixar para você foi algum familiar. Foi alguém que ama você e deixou para você. Mas você conquistou alguma coisa? Não. Então, percebe aqui que há uma contradição escondida na pergunta deste homem. Herança se recebe, ela é dada, não é conquistada. Mas ele mistura aqui os conceitos. Ele pensa que ele pode conquistar aquilo que, por definição, só pode ser recebido. Isso revela uma confusão espiritual profunda. Porque ele não entende a natureza da salvação. E Jesus responde de forma inesperada. Verso de número 19, ele diz: respondeu-lhe, por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Veja, olha a forma como ele trata. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai esquadrinhar essa pergunta. E Jesus diz assim, por que você me chama bom? Ninguém é bom. E aí faz referência ao Salmo, não há um justo sequer. Não há, ninguém é bom. Senão um só, que é Deus. Jesus, ele não está negando a sua divindade. Jesus encarnado aqui. Ele está confrontando o entendimento superficial daquele homem. É como se ele dissesse, você entende o que você está dizendo quando você está me chamando de bom? Você está entendendo? Quando você me chama de bom mestre, você entende que a bondade verdadeira pertence a Deus e não a você? E não a nenhum rabino, nenhum pastor, nada disso? Então, o que ele faz? Ele tira o homem da comparação horizontal e coloca ele diante de um padrão muito mais elevado, o padrão divino. Jesus eleva o padrão. E aqui é interessante perceber essa realidade. Na semana passada nós conversávamos na nossa aula de Escola Bíblica Dominical e o pastor Paul David Tripp ele diz o seguinte sobre esse tema. Todos nós interpretamos a vida por meio de uma lente. Essa lente molda o que nós vemos, o que nós pensamos e como respondemos. Se a lente estiver distorcida, embaçada, né? Toda a nossa vida será distorcida. E essa frase, ela se encaixa perfeitamente na leitura, na cosmovisão, na maneira de enxergar a realidade do jovem rico aqui. Por quê? Ele não está apenas fazendo uma pergunta errada. Ele está enxergando a realidade, o mundo, aquilo que está diante dele de forma distorcida, com uma lente distorcida. Qual é a lente dele? Ele enxerga a realidade por uma lente meritocrática. Ele enxerga a realidade pela lente do mérito, daquilo que ele faz. E ele acredita que ele pode fazer algo sim para herdar a vida eterna. Isso mostra que o problema não é apenas comportamento.
mas é visão espiritual. É a realidade que você enxerga cada situação do mundo em que você vive. Como você interpreta a realidade. E quando nós confiamos no que nós fazemos, nós passamos a interpretar o reino de Deus de forma distorcida, equivocada. Quantas vezes você já pensou assim? Que você tem que orar mais para ser aceito? Que você tem que ler a Bíblia para ser recebido diante de Deus? Quantas vezes a nossa relação com Deus é construída sobre aquilo que eu e você fazemos? Oramos, lemos a Bíblia, participamos na igreja, começamos a medir a nossa segurança espiritual com base nestas práticas. Entenda, essas práticas são práticas devocionais, são meios de graça e são meios de bênção para nós. Eu tenho que fazer isso? Tenho, mas não para conquistar. Eu faço como resposta. Porque eu sei que eu já fui aceito. Eu não faço para ser aceito por Deus. A pergunta que precisa ser feita com honestidade. E aí vem o ponto. Porque não é deixar de ler a Bíblia. Então pastor está falando assim que eu não preciso ficar lendo a Bíblia. Não estou falando que você precisa ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a forma de você conhecer a Deus, de você conhecer a você mesmo, de você saber o propósito de Deus para a sua vida e ser abençoado. Você tem que orar ao Senhor intensamente, porque é ali que Deus redireciona o seu coração. Você tem que estar no culto, sim, porque é aqui que você adora o Senhor com a família da fé. Mas quando você confia naquilo que você faz, esse é o ponto. Se você faz estas coisas confiando que você será aceito, e quanto mais você fizer, mais você tem crédito com Deus, aí tem alguma coisa errada. E esse é o ponto aqui. No que eu confio. O que você está confiando, meu irmão? Então, quando nós olhamos para a realidade daquilo que o Senhor Jesus confronta, Jesus ele confronta a confiança naquilo que nós fazemos. Por quê? Quando nós confiamos naquilo que nós realizamos para entender o reino, para interpretar o reino, nós vamos estar com uma percepção totalmente distorcida e equivocada. A sua confiança está no que você faz? Se está no que você faz, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não entenderá quem Deus é. Você não entenderá quem você é. Você não entenderá o reino de Deus. Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina. Mas a segunda coisa que Ele nos ensina é que a justiça própria nos dá uma falsa segurança diante de Deus. Jesus, então, Ele cita mandamentos da lei a partir do verso de número 20 para este rapaz. Nós vemos aqui que Jesus ele confronta isso, e aí quando ele mostra esta falsa segurança, Jesus ele cita esses mandamentos e ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Interessante que todos esses mandamentos estão relacionados ao próximo. E Jesus não começa do primeiro mandamento. Ele vai mais à frente. Isso não é aleatório. Por quê? Jesus ele começa com o nível externo, pelo comportamento visível. E o homem então tem uma resposta maravilhosa, com confiança. Ele diz assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. É possível, sim, e o que o texto nos relata é que este homem está sendo sincero. Ele não é uma pessoa hipócrita evidente, porque ele é disciplinado, ele tem uma vida moralmente correta, ele não vive em escândalo. Ele é provavelmente alguém, como diz o texto, admirado, porque ele era um homem de posição. As pessoas muito provavelmente admiravam este homem. Mas aqui está o perigo. Aqui está o perigo. Por quê? A obediência externa, ela pode gerar a mim e a você uma falsa sensação de segurança. A justiça própria, ela é sutil.
Ele não se apresenta com uma arrogância explícita como aquele fariseu. Eu não sou como esse publicano. Mas, interessante que essa arrogância muitas vezes se manifesta com uma certa tranquilidade espiritual baseada no comportamento, baseada naquilo que nós fazemos. E esse homem olha para a sua vida e a reflexão que, diante da pergunta de Jesus, ele fala assim, rapaz, não é que eu estou bem? Acho que eu estou bem, porque eu obedeço os mandamentos. Jesus fez essa pergunta, isso aí eu observo desde sempre. Agora, nós temos que entender que a lei, ela não é o caminho da salvação. Para que existe a lei? Se você se lembra da exposição que nós fizemos aqui um tempo atrás, da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, a lei, ela existe para tornar a graça muito mais desejável. A lei, ela existe como uma espécie de espelho que mostra a nossa incapacidade. E aí nós redirecionamos o nosso coração à graça. Esse homem, ele cumpria externamente, de forma rigorosa, a lei. Mas ele não havia entregue o seu coração. Ed Welch, um conselheiro bíblico, presbítero, que tem vários livros escritos, ele diz o seguinte: nossa tendência é medir a nós mesmos por padrões que nós podemos alcançar, em vez de medirmos a nossa vida pelo padrão perfeito de Deus. O que está acontecendo aqui fica muito claro nessa perspectiva, porque a tendência deste jovem é medir a vida dele pelo comportamento dele. O jovem rico se mede por um padrão alcançável, por um padrão que é comparável, por um padrão que é controlável. Mas Deus, ele não mede assim. Você lembra do profeta Samuel, quando ele vai na casa de Jessé, e aí ele chega lá e vê os filhos, ele fala assim, dá o mais bonito e o mais forte. E Deus, não é esse. Tem outro mais bonito? Esse aqui não é tão bonito quanto o primeiro, mas acho que serve. Também não é esse. E vai vindo. Fala assim, e Deus fala, não é nenhum... Ô Samuel, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está entendendo? Eu não vejo como você vê. Você está pensando de forma meritocrática. Você está pensando num cara forte, um cara que vai liderar o exército. Mas eu estou pensando em um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o coração de Deus. É assim que Deus olha. É assim que Deus olha. Quando nós usamos os nossos próprios critérios, nós sempre encontraremos uma forma de nos sentir adequados. Eu sempre vou me sentir bem. Você normaliza, como diz aí a teoria psicológica do tempo. Você normaliza. E aí fala assim, não, sabe o que é? Eu estou ruim, mas não estou tão ruim assim, né? É igual sair do médico. O médico fala que você está ruim, daí alguém vem lá, fala que não sei o que e tal. Você fala assim, mas você olha assim, eu tô um pouquinho acima do peso, né? Mas aí você olha para o outro irmão e fala, mas aquele irmão ali, rapaz, Jesus amado, quem tem que fazer dieta é aquele irmão lá. Porque aquele lá está precisando. Aí você fez o quê? Normalizou o seu problema. Agora o problema dele é problema dele, não é seu. E o seu é seu. O meu é meu. Não é? Com Deus não tem esse tipo de comparação, irmão. Sabe por quê? Porque com Deus nós sempre seremos inadequados. O que me torna adequado? Cristo. Cristo. A pergunta é, você mede a sua espiritualidade pelo que não faz? Você se sente seguro porque evita certos pecados? Então, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei. Já citou essa história? Não, pastor. Eu sou um homem sério. Só tenho olhos para minha esposa. Nunca imaginei estar sem a minha esposa. Aí você se sente seguro, porque você é um bom marido.
E como disse a Lorena aqui, isso aí é minha obrigação. Exatamente, é a minha obrigação. Com certeza. Percebe? Então, você se compara com pessoas piores para você se sentir melhor? Tá ruim. Mas você viu o irmão fulano? Ixi, meu Deus do céu. Você viu o tanto que ele colocou de comida no prato? Ele sim está precisando mudar de vida. E aí você compara com os outros. Só que com Deus não existe isso, meus irmãos. Nós começamos a querer nos comparar com os outros para dizer que os outros, aquele irmão nem na igreja vai. Duvido que leia a Bíblia. E aí você começa a se achar melhor do que o outro. Só para normalizar. Só que com Deus não é este o padrão. O padrão é o próprio Deus. É Cristo. E a justiça própria, meus irmãos, ela é perigosa porque ela não parece pecado. Esse é o problema. Ela parece virtude. Ela parece uma coisa boa. Mas ela nos afasta da graça. Ela nos distancia do Senhor. Porque quem se sente suficiente não vê necessidade de misericórdia. Quem se sente suficiente não vê necessidade de misericórdia, não vê necessidade de graça. Você é rico e abastado, você não precisa de nada. Agora, quando você entende que você é inadequado com o padrão elevado do Senhor, você vai dizer assim: miserável homem que eu sou, eu preciso da tua graça, Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Mas em último lugar, nos versos 22 e 23, nós vemos que o apego do coração, ele revela o que realmente governa a nossa vida. Jesus, ele chega ao ponto central desse texto. Uma coisa ainda te falta. E essa frase, eu fico tentando imaginar, ela deve ter penetrado profundamente o coração daquele homem. Porque ele fez tudo. Ele viveu corretamente. E aí, qual era a resposta? Sabe aquela ideia perfeccionista que você tem, que você quer fazer tudo para não ser chamado a atenção? E aí você faz tudo certinho, faz tudo correto. Aí você chega para o seu pai, o seu boletim, né? Tirou 10 em tudo. Não teve 9,9, tudo 10. Perfeito. Aí seu pai fala assim: não fez mais do que a sua obrigação. Meus irmãos, mas isso me arrebentava por dentro. Não nas notas, porque eu nunca fui tirar 10 assim. Eu era um aluno ali, que nem diz o reverendo Hermes, tem lá no seminário. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui tem cara de 7,5, 8, vai. Esse aqui tem cara de 8. Né? Reverendo Hermes, ele nomeava os alunos por cara de nota. Mas eu, quando era mais novo, eu cortava a grama de casa, eu lavava o carro, eu limpava o quintal da casa, eu fazia tudo esperando o quê? Muito bem, meu filho, parabéns. Ô pai, já lavei o carro, já fez. Não fez mais do que a tua obrigação. Meus irmãos, isso era destruidor. Porque o meu coração idólatra, eu não entendi isso naquela época, ele queria o quê? Aplauso. Muito bem, filho, parabéns. Entra no meu reino. Né? Mais ou menos assim que a gente espera. Este rapaz, ele faz tudo certo. E Jesus diz assim: tá tudo muito bonito, mas só falta uma coisa. E a coisa mais importante. Você é rico, né? Pega todo o seu dinheiro, vende, vai lá e dá aos pobres. E aí depois, você me segue. Porque quando você fizer isso, você vai ter um tesouro no céu. Aí você fala assim: não, aí Jesus pegou pesado, né? Poxa, o cara trabalhou para conquistar tudo que ele conquistou, carreira, estudou demais, ralou, agora vender tudo para ficar sem nada. Entendam que isso não é uma regra universal,
Mas aqui é um diagnóstico específico. Jesus está falando sim da riqueza, e o próximo texto fala sobre o perigo das riquezas. Mas o que Jesus está fazendo aqui é identificar o ídolo do coração daquele homem. O que ele mais amava. O problema não era a riqueza em si. O problema não é que ele era rico. O problema é que ele confiava na sua riqueza. Ele amava as suas posses. Aquilo era muito caro para ele. Aquilo era muito importante para ele. A riqueza representava para ele segurança, representava identidade, representava controle. Jesus não está apenas pedindo que ele faça algo externo, mas Jesus está pedindo uma transferência de confiança. Tire a confiança da sua identidade no seu dinheiro, tire a confiança da sua identidade naquilo que você controla, na sua segurança, e descanse em mim. Deixar a riqueza significava deixar o lugar que ele se sentia seguro. Então o texto diz que ele ficou como? Ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E a tristeza revela esse conflito. Ele entendeu o chamado. Ele entendeu o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Mas ele não conseguiu responder. E aqui está uma das cenas mais tristes dos evangelhos. O homem que buscava a vida eterna, que estava diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, que ouviu a verdade, mas ele não conseguiu abrir mão daquilo que dominava o seu coração. Nesse sentido, outro conselheiro bíblico, David Powlison, ele diz: aquilo que você mais deseja, mais teme perder, e em quem mais confia, isso é o seu Deus. Aquilo que você mais deseja, mais teme perder, e quem mais confia, isso é o seu Deus. Faça esse exercício, querido. O que você confia tanto? O que você teme em perder? Ai, se eu perder isso, a minha vida acaba. É? Essa frase praticamente é uma definição do que acontece com o jovem rico. O problema dele não era a falta de moralidade. O problema dele não era que ele não tinha uma vida correta. O problema dele não era a riqueza. O problema dele era o objeto do seu amor. Sua riqueza não era apenas um bem, mas era um Deus funcional para ele. E quando Jesus toca nesse ponto, ele não consegue abrir mão. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que aquilo que governa o nosso coração determina a nossa resposta a Deus. A pergunta que eu faço a você é: o que você não está disposto a abrir mão? O que se Jesus pedisse hoje a você, você hesitaria em abrir mão? Saiba que isso revela onde a sua segurança está. E se você hesitar nessa pergunta que Jesus faz a você, você vai entender claramente onde está o seu ídolo. Não precisa ser dinheiro. Pode ser controle, pode ser aprovação, pode ser um relacionamento, pode ser o sucesso, a estabilidade. O que governa o seu coração? E entenda, meu amado, que o que governar o seu coração determinará a resposta que você dará a Cristo. Esse texto não termina com uma decisão e uma confissão positiva, no sentido, glória a Deus, esse homem foi transformado. Ele termina com tristeza. Mas isso é proposital, porque ele nos deixa diante de uma escolha.
O homem perguntou: o que ainda me falta? Jesus mostrou. O que te falta? Falta você entender a graça. Falta você abandonar sua justiça própria. Falta você entregar o seu coração. A grande questão não é o que você faz. A grande questão é em quem você confia. Você pode ser uma pessoa correta, moralmente correta. Você pode ser alguém disciplinado. Você pode ser alguém respeitado. E ainda assim estar preso a algo que impede você de seguir a Jesus. Clara, total e devotamente a Ele. O Evangelho, ele nos chama para algo maior. Ele não nos chama a fazer mais, mas ele nos chama a confiar corretamente, a abandonar as nossas falsas seguranças. Ele nos chama a entregar o coração. Por quê? Porque no fim, a vida eterna, ela não é conquistada. E não é conquistada por quem faz mais. Ela é recebida. Ela é herdada. Ela é entregue. E nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor para recebermos essa herança. Hoje a pergunta permanece: o que ainda te falta? E talvez a resposta seja: não falta fazer mais nada. Ou seja, não faça mais nada, querido. Se entregue. Se lance aos braços de Jesus. O que falta é confiar completamente em Cristo. Só em Jesus. Que Deus nos dê graça, meus irmãos. Que Ele nos fortaleça. E que nós possamos direcionar a nossa confiança única e exclusivamente ao Senhor.